e nem o poder de Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Prestai bem atenção no que eu vou trazer para os irmãos, né? Que se não for da parte de Deus, que Deus me cale. E Deus tem poder para isso. Glória a Deus! Porque eu sou falho e o homem, ele não pode trazer vida. Quem traz vida é Jesus. O homem não tem poder para salvar, curar e libertar. Quem tem poder é Jesus. Amém. Nós apenas se colocamos como um instrumento na mão do Senhor para o Senhor usar. Então a palavra do Senhor em João 15, versículo 5, a parte C, diz que sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus eu não posso fazer nada. Glória a Deus. Sem Jesus eu não posso trazer palavras produtivas, trazer palavras que venham alimentar os irmãos. Então que o Espírito de Deus ele venha por completo tomar a minha boca. O Espírito de Deus venha por completo tomar a minha vida. Para que no abrir da minha boca seja Jesus falando. Porque quando Jesus fala, pode ter certeza que há coisa diferente. Então essa palavra, diante de tudo que já foi falado aqui, da importância das Escrituras na nossa vida. Muitas das pessoas hoje dentro da igreja não sabem por que Jesus veio, ou por que Jesus morreu, ou por que Jesus ele veio trazer um projeto à raça humana. Todos conhecem bem a passagem de Adão e Eva, né, que sempre é falado, que no princípio Deus criou o homem e a mulher para que viesse obedecer a Ele. Eu fico imaginando aquele paraíso, diante de todas as situações, era um momento maravilhoso, um período maravilhoso, era um lugar maravilhoso que Deus criou para o ser humano. A palavra do Senhor fala que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas eles erraram. Eles decidiram escolher o errado. Eles decidiram desobedecer ao Senhor. E por causa de uma desobediência só, eles saíram do paraíso. Deus somente falou de toda árvore frutífera do jardim podeis comer, menos da árvore da ciência, do bem e do mal. E fique imaginando quantas árvores frutíferas tinha naquele lugar. Muitas. Somente uma eles não poderiam comer, e mesmo assim erraram, desobedeceram. Então o primeiro pecado na terra foi a desobediência, e que fez o homem errar, e que fez o homem se afastar de Deus. Porque quando você vai para Isaías 59, o capítulo 1 fala que o pecado ele faz divisão entre nós e o Senhor. Porque os ouvidos do Senhor não estão tapados para que ouça as vossas orações, nem a mão do Senhor está encolhida para abençoar. Mas o pecado faz divisão. Então quando eles erram, faz divisão sim ou não? Sim. Mas eu louvo a Deus porque faz divisão entre nós e o Senhor. Porque quando a gente pega a gente se afasta do Senhor, mas o Senhor não se afasta de nós. Glória a Deus, aleluia. O Senhor foi atrás de Adão. E assim todos os dias, quando eu e você erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, entra a vergonha, entra o pecado, a gente se afasta, damos legalidade para Satanás, a gente quer sair da igreja, a gente quer sair da presença, mas o Espírito Santo vem atrás e nos convence, colocando em nossos corações que o melhor lugar é para estar na casa dele. Glória a Deus. É para estar na presença dele. Aleluia. Então, desde o princípio, a raça humana sempre teve como prioridade desobedecer o Senhor, porque é a minoria que vai ser salva. A minoria, numa porcentagem mínima. Historiadores dizem que mais ou menos 6 milhões de pessoas saíram do Egito, porque Deus levou para o deserto. Quantos foram salvos? Somente 2, Josué e Caleb.
Jesus, na sua palavra, fala que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Jesus, em Mateus 7,13, fala do caminho estreito, poucos é o que seguem o caminho estreito, mas existe um caminho lá que muitos entrarão por esse caminho, que é o caminho da perdição. Então, há sempre a minoria, ela vai optar por praticar a palavra de Deus. Porque para escolher Deus, tem que negar a si mesmo. Para negar Deus, tem que negar nossos desejos. Você acha que não teve batalha dentro da nossa carne, dentro do nosso coração hoje, para estar aqui no culto? Com certeza. Hoje eu não vou não. Estou cansado, estou fadigado, estou com dor de cabeça. Jesus estava com dor de cabeça por mim, por você, quando cravaram aqueles espinhos na cruz. Ele não largou a cruz. Glória a Deus. Eu acho que Jesus não cansou de carregar a cruz e bofetear socos burros. Mas ele não largou a cruz, porque quando ele carregava a cruz, ele olhava no rosto do seu. E a gente dá legalidade, muitas das vezes. Porque a importância de você conhecer as Escrituras, quando você vai para Gálatas 5,16, ele vai falar das obras da carne e do Espírito. Andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, concupiscência ou vontade da carne, porque a carne ela luta contra o Espírito luta contra a carne, um ao outro se opõe, para que não faça o que quereis. A carne não quer vir para o culto, o Espírito quer. A carne não quer ler Bíblia, o Espírito quer. A carne não quer orar, o Espírito quer. A carne quer pecar, o Espírito não quer. O Espírito quer buscar Deus, a carne não quer. É uma luta. Basta eu e você escolher se a gente vai deixar a carne dominar ou vai deixar o Espírito dominar. A raça humana, ela sempre dá legalidade para a carne. Deus, desde Adão, sempre teve projeto para o ser humano andar em seus caminhos, porque os caminhos do Senhor são caminhos retos que levarão o homem à vida eterna, que levarão o homem ao céu, que levarão o homem a andar em rios de cristais e ruas de ouro, e cantarão com os querubins e serafins por toda a eternidade. Na terra só dor, não é? Choro. Na terra só tem sofrimento, enfermidade, só há de ruim. E Deus quer tirar eu e você daqui e levar com Ele. Por isso que temos que andar sobre a palavra. O mundo se perdeu, a palavra fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. O mundo está em trevas, você só liga a televisão, você só vê morte, você só vê sofrimento, não há notícia boa, meu pastor. É só notícia ruim, porque o mundo está em trevas. Por isso que Deus enviou Jesus. Por isso que Deus enviou a luz, para que a gente venha andar na luz e não venha tropeçar. Glória a Deus. Porque no escuro a gente não enxerga e tropeça, cai no buraco. 24 horas, inimigo de nossas almas, Satanás trabalha sem cansar, colocando tropeços em nosso caminho, pedra de tropeços, covas, armadilhas, laços, para que a gente venha cair. E se eu não ando na luz, eu vou cair. Por isso que Isaías, cheio do Espírito Santo, ele vai falar: um menino nasceu, um menino se nos deu, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. E quando essa palavra se cumpre no Novo Testamento, fala que o mundo jaz em trevas e os homens andavam sobre trevas. E a palavra ela se cumpriu, que foi lançada uma luz na terra para que os homens viessem enxergar, para que o homem viesse sair da dor, para que o homem viesse sair do sofrimento. E o que fizeram com Jesus? Crucifica. O que Jesus veio fazer essa terra? Salvar, curar e libertar. Aleluia. Jesus alimentou o povo. Povo a dia sem comer, Jesus multiplicou pães e peixe.
Quando você vai em João 5, aquele homem que não andava, se eu não me engano, há 38 anos, Jesus chega para ele e quer que eu te faça. Ah, porque ninguém pode me levar no tanque, porque no balançar das águas não tem ninguém que me leve. Não fiz essa pergunta. Jesus não falou, eu não fiz essa pergunta. Quero que eu te faça. 38 anos, imagina. O sofrimento daquele homem. Levante e anda, pega tua maca e anda. Foi uma coisa boa sim ou não? Mulher do fluxo de sangue. A palavra fala que gastou todo o seu dinheiro com a ciência, com o médico, e nada podia fazer. Nada acontecia, só ia de mal a pior. Naquela época, uma mulher que hoje tem essa parte da menstruação, ela não podia andar na rua. Ela tinha que ficar afastada. Ela tinha que ficar em outras bandas, porque era impura. Porque se ela saísse, ela poderia ser apedrejada. Imagina o sofrimento, afastada da família, afastada da sociedade. E ela soube de Jesus. E ela foi atrás rastejando. E tocou somente nas vestes de Jesus e foi sarada. E todo o mal que havia naquela mulher, ela foi curada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Homens cegos que voltaram a enxergar. Pessoas mortas que ressuscitaram. Lázaro, que era amigo de Jesus, quando Jesus ressuscita, o que quiseram fazer com Jesus? E Lázaro, vamos matar eles. Mas o que Jesus fez de mal? Jesus só queria acabar com o sofrimento, mostrar para o homem que o caminho que eles estavam andando era o caminho de morte. Que eles estavam andando sobre as suas palavras. Que eles estavam andando sobre o modo que o diabo quer que o ser humano ande. Andando e tropeçando, indo de mal a pior. Por isso que essa palavra hoje ela está sendo pregada. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu não conheço as Escrituras, é um erro. E além de ser um erro, eu não provo o poder de Deus. Vivemos uma geração fraca. Vivemos uma geração débil. Uma geração, como o pastor falou aqui, se exortar, sai da igreja. Se não dá paz, sai da igreja. Uma geração que não tem raiz, que não aceita ser exortada, que não aceita ser confrontada, que não aceita ser colocado contra a parede. Se pregar contra o pecado no púlpito, a igreja esvazia. Porque está enraizada no pecado, está enraizada no mundo. Não adianta eu e você sair do mundo se o mundo ainda está no coração. Jesus ele veio para isso, nos limpar, como o pastor trouxe. João 15:3, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. E são elas mesmas que testificam de mim, diz Jesus. São a palavra que limpa. E uma frase que nunca saiu da minha mente quando eu ouvi que ler a Bíblia é como se fosse tomar banho. Quanto tempo você não toma banho então? Mas sem tomar banho quanto tempo? Porque eu vim para a igreja e entrar debaixo do chuveiro, eu tomo banho e limpo por fora e por dentro. Glória a Deus. Coloco um bom perfume. Eu somente mudo o exterior, mas por dentro. O principal que Jesus quer de mim e de você é por dentro. Glória a Deus. Aleluia. Esse fora, esse exterior vai voltar para a terra. Vai para a cova. Do pó eu vim, do pó vou retornar. Mas o dentro vai se apresentar diante de Deus. Eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E se eu aparecer lá com as vestes sujas? Por isso a palavra ela veio para nos limpar. A gente veio do mundo cheio de carrapicho. A gente veio do mundo cheio de mazelas. A gente veio do mundo cheio de costumes. O mundo nos envolveu no passado. A cultura nos envolveu. Agora o Senhor nos chamou para um compromisso para ser diferente. Glória a Deus. O mundo ele tem um estilo de vida, você tem outro.
Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Ah, meu colega vai falar. Ah, o que os meus amigos vão falar? Então fica com seus amigos, porque seus amigos não podem escrever teu nome no livro da Bíblia. Teus amigos não vão te levar para o céu. Teus colegas não vão te dar um corpo corruptível, incorruptível. Teus amigos não vão te dar galardão e colocar a coroa da vida na sua cabeça. Vai receber a coroa dos homens ou vai receber a coroa de Deus? Qual é mais importante? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Se você tem vergonha de ser crente, se arrependa porque você não é crente. No mundo eu me vestia como no mundo. Quando eu venho para a presença, eu tenho que me vestir igual cristão. Eu tenho que ser diferente. As pessoas elas têm que olhar para mim. Aquele é diferente. Aquele ali é diferente. Ele tem que ver testemunho. Vivia no bar, vivia na droga, vivia xingando. Agora ele mudou porque Deus fez uma obra na vida dele. Glória a Deus. E essas pessoas vão olhar para mim e para você. Eu também quero isso. Glória a Deus, aleluia. Só que o que está acontecendo, pastor? O crente hoje está sendo influenciado pelo mundo mais do que influencia o mundo. Vê um artista na televisão, quero ser igual a ele. Vê um ator igual na televisão, quero ser igual a ele. Vê um artista, uma modelo, quero ser igual a ele. Vê as roupas da moda, eu tenho que me vestir assim. Mas ninguém quer se vestir como Cristo. 1 Coríntios 11, Paulo, cheio do Espírito Santo, fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Temos que imitar o Senhor. Até no momento de negação, quando Pedro nega o Senhor, você estava com Jesus. Eu não estava não. Você estava sim. Não estava, porque você fala como ele. Você se veste como ele. Não tem como. Quando você é crente, você é diferente. Glória a Deus. É diferente. Mas a gente está sendo influenciado. Hoje é um fardo vir para a igreja. Hoje é um fardo ler Bíblia. Coloca o futebol na televisão, uma alegria maior do que ler Bíblia. Coloca um filme na televisão, é melhor do que uma oração. Uma festa de aniversário troca fácil por culto. Se colocar na balança, a gente escolhe as coisas do mundo com mais facilidade do que as coisas de Deus. Acordar na madrugada para buscar Deus, nem se fala. Mas se for para acordar na madrugada uma excursão para ir para a praia, nem dorme. Colocar na balança, colocar Deus fica para o final. A gente dá resta. Aí a pergunta de hoje é o que? Todo mundo fala. A gente não vê mais cura na igreja. A gente não vê mais poder de Deus na igreja. A gente não vê mais sinais e prodígios. Cadê Deus? A culpa é de Deus. Malaquias 3,6: eu sou o Senhor e não mudo. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem mudou somos nós. Olha o que a palavra diz: errai não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Quando eu não me lanço nas Escrituras, como que Deus vai derramar poder? Como que a gente vai colocar a mão, vai expulsar demônio em nome de Jesus se não tem Bíblia? Lembra do filho de Cefa? Chegou lá endemoniado, lá os demoniados, que era o filho de fariseus. Ó, enconjuro-vos que em nome do Deus de Paulo, vocês saem dos demoniados. Opa! Paulo, sei quem é. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E você? A Bíblia relata que os demônios deram uma força neles. Como que eu vou expulsar o demônio no Deus de alguém? É falta de intimidade. Para eu ter poder, eu tenho que ter intimidade com as Escrituras. E o povo não quer saber das Escrituras. Abre no Salmo 91 e fica lá, aberta lá. A Bíblia ela não tem poder se ela estiver parada. A Bíblia tem poder quando você vive ela. Por isso que a palavra fala que quando você se enche, rios de água viva fluirão do seu interior. Glória a Deus. E quem para o rio? Quem consegue parar um rio em sua correnteza? Não para.
É Deus mostrando para mim e para você, quando eu e você se enche de Deus, se enche das Escrituras, a porta do inferno não vai prevalecer. Aleluia! Mas o crente está fraco. O crente não quer viver as experiências com Deus. O crente não quer poder. O crente quer se encher das coisas dessa terra. Quando você vai para o Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deus dá uma ordem a Moisés e fala que os mandamentos do Senhor não são exagerados e que a palavra do Senhor não está no céu para que possam pedir para buscar, e nem no fundo das águas. Muitas das vezes está na nossa gaveta, cheio de poeira, está largada, como já foi falado aqui, está lá parada há anos. Muito me envergonhei uma vez quando eu escutei um missionário, ele é cego. Eu conheci esse homem de Deus, ele anda sozinho pelo mundo todo, cego. E ele falou: o crente que mais ou menos um ano nunca leu a Bíblia toda, não se pode considerar como crente. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei: é verdade. 365 dias eu não leio a Bíblia, sendo que Deus me chama para esse compromisso. Sabe por quê, irmãos? João 8,32 diz o quê? Conhecereis e a verdade. Por que o povo não está liberto? Porque não conhece a verdade. O que é a verdade? João 17,17. Santifica-os na minha palavra, pois a minha palavra é a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Então o povo entra dentro da igreja depressivo, sai pior. O povo entra dentro da igreja enfermo, sai pior. Ainda questiona Deus: por quê, Senhor? Por quê? Não medita nas Escrituras, como vai ser liberado. Quando eu vou para João 5,39, examinai, não fala para ler, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, critério de salvação. Se eu não examino a Escritura, não vou ter a vida eterna. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Como que eu vou ganhar meu parente? Como que eu vou ganhar meus colegas? Como que eu vou ganhar meus familiares? Já foi falado aqui. É uma vergonha, irmãos, a gente chegar uma pessoa de outra religião, ao qual a religião está levando ela para o inferno, e dar um banho de Bíblia na gente. É uma vergonha. Deus não te chamou para isso, porque a palavra fala que nós somos mais do que vencedores. Deus, ele te capacita para você falar das suas grandezas. A palavra fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, antes da morte, pregava com autoridade, cheio do poder de Deus, e aqueles fariseus não conseguiam suportar a sabedoria que saía da sua boca. Glória a Deus. Porque era cheio da palavra. Elias, diante de Acabe, diante de tudo, não temia a morte. Quando abria a boca, não conseguiam suportar. E a boca fala do que o coração? O coração está cheio de quê? Tem que estar cheio da palavra. Tem que estar cheio da palavra. Vamos ler as Escrituras. Vamos cair para dentro das Escrituras para você conhecer o Senhor. Glória a Deus. Quando João abriu em João 14,21, isso é verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e se manifestarei a ele. O Senhor se manifesta. Glória a Deus. Se guardar a palavra, se praticar a palavra, se ler a palavra. Como Deus vai manifestar na minha e na sua vida? Tudo dando errado, cheio de enfermidade, mais dependente do remédio do que de Deus. Tu vai no hospital hoje, a maioria são crentes. Tem alguma coisa errada. Tudo dando errado, a maioria é crente, tem alguma coisa errada. Hoje os púlpitos não é mais ensinado Bíblia. Tem lugar, irmão, que eu já fui pregar a palavra, citando o texto, eu já fui chutado para parar de pregar. Se falar que Jesus está voltando, então, a maior alegria nossa na terra é Jesus voltando. Glória a Deus. Tirando a gente desse lugar.
E proibiram pregar isso. Aí o que está fazendo hoje? Para encher as igrejas? Vamos copiar o mundo. Vamos trazer funk gospel. Porque o jovem gosta. Misturando santo com profano. Pinta a igreja de preto. Bota fumacinha. Discoteca gospel. Bota rock gospel. Misericórdia. Bota rock gospel. Bota sertanejo gospel. Coloca tudo na igreja. Vai encher a igreja. Mas não tem Deus. E cadê o verdadeiro evangelho? O evangelho da cruz. Cadê o verdadeiro evangelho que confronta o adultério? Para a gente largar o adultério? Cadê o verdadeiro evangelho que confronta para a gente largar a mentira? Cadê o verdadeiro evangelho para confrontar quando a gente vive na fofoca, na contenda, falando mal de um e do outro? Cadê o verdadeiro evangelho? Aleluia. Cadê o verdadeiro evangelho que manda você viver uma vida de oração? Colocar o joelho no chão para o céu se abrir? Porque os demônios, o exército inimigo está avançando. Porque o povo de Deus está recuando. Por isso que o diabo está tendo êxito em muita coisa. Que o povo não batalha. A maior arma do ser humano não é uma pistola, não é uma granada, não é uma bomba, não é bazuca, não é nada. Fuzil, a maior arma do homem é quando o joelho se dobra no chão. Glória a Deus. Mas o joelho não está sendo dobrado. A gente não dobra mais o joelho. Como o céu vai abrir? Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ninguém está clamando. Lázaro e o rico. Rico lá nos seus bens materiais, esbanjando, vivendo a sua vida. Lázaro comendo da migalha que cai na sua mesa, os cachorros lambendo suas chagas. Lázaro morre, vem uma comitiva de anjos e leva. O rico morre, abre os seus olhos no Sheol. Aí a Bíblia vai falar que quando ele abre os olhos no inferno, ele clama: Pai Abraão! Começa a clamar no inferno. Aí Abraão fala: filho, me tira daqui, não posso. Vai deixar para clamar a Deus depois que morrer? Logo eu aprendo que o lugar que mais se clama, que era para ser na terra, é no inferno. Meu Deus. Mas o lugar que era para mais clamar era na terra. Está clamando no inferno, já era. Os que estão aí não podem passar para cá, nem os que estão aqui podem passar para aí. Acabou. Mas Senhor, eu tenho 5 irmãos. Permita que Lázaro vá lá, avise meus irmãos para tirar eles desse sofrimento. Não. Eles têm os profetas. Eles têm a palavra. Glória a Deus. Sabe o que Abraão estava falando ali, tipificando o Senhor? Tinha Moisés, tinha Zacarias, tinha Daniel. Sabe o que o Senhor, tipificando a palavra, está falando? Eles têm o Pentateuco, eles têm a minha palavra. Se eles não crerem na minha palavra, é impossível eles crerem no morto. Prova. Êxodo é o livro que mais o Senhor fez milagres, sim ou não? E quantos milagres? Mar se abriu, trevas, água se transformando em sangue, água brotou da rocha, carne, sinais que eles nunca viram. E o povo só murmurava. O povo mais rebelde foi o que mais viu milagre. Logo eu aprendo: o milagre não transforma o caráter do homem. O único que transforma é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque ela confronta a mim e você. Então eu glorifico a Deus porque a palavra do Senhor fala em Hebreus que Ele corrige e exorta o filho que ama. Se Ele está corrigindo eu e você, é porque Ele nos ama. Glória a Deus. E qual é o pai que não corrige o seu filho? Vocês que são pai e mãe, corrige ou não corrige? O que é o melhor? Porque ama. Porque já viveram muito e sabem que caminho aqui vai doer. E se ir por aqui vai doer. Então, filho, não vai por ali, não vai por aqui, porque senão vai quebrar a cabeça. E o Senhor, Ele faz comigo e com você. Se eu e você estiver no caminho errado, Ele vai colocar a gente no caminho certo. Porque
a igreja do passado viveu milagres? Porque eles não tinham sua vida por preciosa e mergulhavam na palavra de Deus. Quando você vai para Atos 2 em Pentecostes, fala que quando veio Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E foram repartidas sobre eles língua como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Pedro sai daquela casa e a primeira pregação, 3.000 almas. Uma pregação, talvez não deu 1 minuto. 3.000 almas se rendendo. Hoje a gente está tão fraco, a gente prega 10 anos para um parente, a gente não converte ele. Porque não tem palavra. Não tem palavra. Mas por que eles foram cheios? Porque a palavra fala que todos os dias eles se reuniam para buscar Deus, todo mundo unânimes, em um só pensamento: eu quero o Espírito, eu quero o Espírito, eu quero o Espírito, eu quero Deus, eu quero Deus. Eles se reuniam. Aí hoje, meu pastor, você vai fazer um culto de revelação. Vou revelar seu CPF. O culto da prosperidade, você vai ser o homem mais rico da terra. Venha que vai ser um culto que você vai ganhar todas as bênçãos. Ó, amanhã é culto de oração. Tem ninguém. O povo não gosta de orar. A verdade é essa. Nós não gostamos de orar. Vai vir um cantor gospel. Lota. Vai vir um pregador famoso, conhecido. A igreja lota. Culto da palavra. Não vem ninguém. Mas sabe por que lota? Porque idolatra o cantor gospel. Porque idolatra o pastor que é famoso, mas não quer seguir a Cristo. Coloca eles como a prioridade, mas não coloca o Senhor como prioridade. Como que você vai vencer essa luta que você está passando se o seu joelho não se dobra? Bota o seu joelho no chão. Eu deixo de ser crente se a sua oração não tiver poder. Coloque a palavra em prática na sua vida durante um mês. Coloque a leitura em prática. Começa a praticar. Em um mês, se a tua vida não mudar, deixa de ser cristão. Porque a minha mudou. A palavra de Deus tem poder. Aleluia. Paulo, cheio do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 16, carta aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É poder, mas o crente tem vergonha de andar com a Bíblia. O crente tem vergonha de falar que é cristão. Quando o coleguinha vem com uma foto de uma menininha, ele vem e fala: não quero, repreende-se em nome de Jesus, eu não sou mais esse, tira isso de mim. Não, fica com medo. Eu não tenho que ter vergonha de Jesus, porque Ele não teve vergonha de mim quando eu e você estava no mundo. Ele não teve vergonha de mim, de você, quando a gente estava no bar bebendo, na prostituição. Ele foi atrás de mim, de você, e falou: esse é meu, essa é minha. Ele não teve vergonha. Por que você não ter vergonha dele? Vamos crucificar ele de novo? Não podemos crucificar aquele que morreu por mim e por você. Glória a Deus. Não podemos abandonar aquele que guarda a minha vida. Quantos morreram hoje? Você sabe? Muitos. Quantos têm morrido? Muitos. Coronavírus tem levado muitos, sim ou não? Sim. Estamos de pé para a glória de Deus. Aleluia. Tem guardado nosso deitar, nosso levantar, nossa entrada e nossa saída, tem nos alimentado. Em meio a desemprego não tem faltado pão na nossa mesa, porque o Senhor tem nos sustentado. O que temos feito com isso? Louvor foi louvado aqui. Você tem valor, dá valor ao que você tem. Temos que dar valor ao que foi dado. Não foi um preço qualquer, não. Homens que foram lançados à copa do leão. A igreja primitiva, quando Jesus vai assunto ao céu, ele coloca a sua igreja, um propósito: vai, prega o evangelho, expulsa demônio, fazei discípulo, os sinais seguirão os que creem, vocês farão obras maiores do que eu, vai, prega. E a igreja começou a sair. O que Roma começou a fazer com a igreja? Persegue. O jardim Tirelo, sabe o que eles faziam com os crentes?
enchia de cruz, pregava os crentes, colocava pinche, tacava fogo, colocava no Coliseu para ser comido vivo por leão. Esses homens pagaram preço para a palavra chegar até mim, para você, para a gente deixar ela guardada? Não, para a gente praticar, para a gente ler, conhecer Deus. Deus quer que você conheça Ele. Aleluia. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Esse momento é hoje. Glória a Deus. Então pare de continuar no erro, vem para o acerto, que é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não erre. Não erre, não deixe o orgulho falar mais alto. Porque como foi falado, não adianta você vir para a igreja se você não vem para Cristo. Aleluia. Tem diferença de você ir para a igreja e ser igreja. Aleluia. Tem muita diferença. Deus ele não quer que você vá para a igreja, Ele quer que você seja a igreja. Glória a Deus. Esse local aqui é um local que a gente adora, mas ser igreja lá fora. Que adianta, né, meu pastor? Eu estou aqui pregando bonito. Nossa, enlouquece. Chega em casa, bato na minha mulher. Xingo na minha mulher. Quer saber que eu sou homem de Deus? Pergunta a ela. Porque as aves se conhecem pelos seus frutos. Não se conhece o homem de Deus que faz fogo descer do céu. Não se conhece o homem de Deus porque prega bonito, porque prega forte, porque se veste de terno, porque fala bonito. Se conhece o homem de Deus dentro de casa. Aleluia. Se conhece o homem de Deus no trabalho. Se conhece o homem de Deus na escola. Se conhece o homem de Deus quando você está com os seus amigos, com os seus colegas. É lá que você vai dar exemplo se você é homem ou mulher de Deus. Aleluia. É lá fora. Vende a igreja, vende a eclésia, lá fora. Aqui a gente adora o Senhor. Aqui a gente vem entregar o nosso culto. Aqui a gente vem entregar a nossa vida. Mas a guerra é lá fora. Glória a Deus. Todo mundo está olhando eu e você o tempo todo. Hebreus 12, somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ó, como está olhando. É 24 horas olhando. Tem gente que fala, eu ser crente, mas ser igual fulano? Compra e não paga? Vive mentindo? Está na igreja, sai e trai a mulher? Está aí na igreja, sai e trai o marido? Vive falando mal de um de outro, roda de fofoca? Fala e faz e acontece. Chega aqui, entrega o manto, chega em casa, bate no filho, espanca o filho, xinga o marido. É brava? O marido não respeita, não é cortês, mas aqui dentro da igreja não aparece, não. Eu tenho que ser igual em todos os lugares. Aleluia. Porque a palavra fala que quando o Espírito desce, dentro do Espírito tem frutos. Amor. Você tem que transmitir o amor. Aí quando você vai para Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu profetizasse e pregasse se eu não tiver amor, de nada valeria. Se eu pegasse tudo que eu tenho, vendesse e desse aos pobres, de nada valeria. Então o primeiro fruto é amor. Se eu não tiver amor, de nada vale. Segundo, paz. Toda pessoa que chega perto de você, ela tem que sentir paz. Agora, se você se diz crente e ninguém quer andar contigo, é uma coisa errada. Eu vou ficar perto dele não. Terceiro, fé. Você tem que ser um homem de fé, transmitir a sua fé. Está vendo? Em volta de nós, todo mundo está dando errado. Já era para a gente, não. A gente tem um Deus que vai cuidar de nós. Não, o Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger. Que vacina o quê? Vacina, tem que tomar vacina. Irmão, o Senhor guarda a nossa vida. Glória a Deus. A gente colocando a vacina acima de Deus. Não, a vacina e o Senhor. Deus guarda a minha vida e a sua vida. Temos que andar por fé e não por vista. Aleluia. Alegria. O povo de Deus é alegre. Tudo caindo ao nosso redor. Tudo dando errado. Tudo dando errado. O povo da rua está olhando, mas esse povo está rindo por quê? Por que esse povo está rindo? Está todo mundo morrendo, porque esse povo é alegre? Porque é um fruto do Espírito. Aleluia. É um fruto do Espírito. Mansidão. Se pisar no meu calo,
Ó, se vinha, a palavra fala, se bater na tua face, dá? Comigo não é assim não. Deus sabe que eu sou carne, Ele sabe que você é carne. Se você não vir para andar em espírito, vai para o inferno. Porque aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Se a palavra fala para você dar outra face, tem que dar. Te feriu, tem que perdoar. Aleluia. Mateus 6, 14 e 15. Aquele que não perdoar o homem, o Pai não perdoará. Não vai para o céu. Ah, mas eu não fiz nada. Você é diferente. Você não vai se tornar igual a ele. Então, se você está sem falar com pai, mãe, tio, tia, irmão, colega, hoje é o dia de você pedir perdão. Glória a Deus. Aleluia. E deixe jogar o ego de lado. Porque a palavra está falando. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Mateus 6, 14 e 15. Somos um povo diferente. Mansidão, temperança, domínio próprio. O povo está desesperado. Quer que eu prove que está desesperado? O coronavírus veio. O povo não quer ir na igreja. Não, eu não medo não. Mas está na filha do auxílio. Não vou para o culto não, coronavírus, mas está no aniversário. Não vou não, no culto não, coronavírus, mas está visitando a família, fazendo churrasco. Vai no mercado, vai no hospital, coronavírus é só na igreja? Está colocando Deus menor do que a doença? Porque o povo está desesperado no teu espírito. É verdade, irmão. É essa a verdade que Jesus veio trazer para mim e para você, para libertar, para você confiar no Deus que tu serve. Glória a Deus. E nenhuma doença chegará à nossa tenda. Não é assim no Salmo 91? Tu não abre ele lá, tu não deixa ele lá, agora você tem que crer nele. Não adianta abrir a Bíblia e não crer. Serão como os montes de Sião, não se abala, permanece para sempre, porque é o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Preste atenção. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Venha após mim. Jesus é o público. Ele vem após mim. Eu estou atrás de Jesus. Para bater em mim, tem que passar por cima do mestre primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que você está temendo? Por que você está desesperado? Por que você está com medo? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas por que está assim? Porque não tem palavra, não tem raiz. Então, quando você não conhece a palavra, como que você vai ter raiz? Se a própria palavra é Deus, você não vai ter confiança, porque tu não conhece Ele. Tu não vai viver experiências com Ele. Tu não vai saber quem Ele é, então você não vai confiar. Você vai temer. Agora começa a viver a Escritura para você ver. Cai meteoro do teu lado, tu está dando glória, meu querido. Cai raio do teu lado, tu está dando aleluia, porque tu confia que aquele que está conosco é maior do que aquele que está conosco. Glória a Deus! Aleluia! Esse é o Deus que a gente serve. Nada temerei, porque eu não estou sozinho. Glória a Deus. Então vamos se achegar a Deus. Vamos ser valentes na mão do Senhor. Deus não vai levar um exército para o campo de batalha para perder. Deus, Ele sempre vai te levar para vencer. Davi franzino nunca pegou uma espada. Golias diante dele. Quem é você que afronta o exército de Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará a mim, confiança no Deus que serve. Aí acontece, vem o gigante, eu não sei qual é o gigante na sua vida, tu sai correndo. Não, confiança. Hoje esse gigante vai cair, porque o Deus que eu sirvo é maior do que ele. Essa enfermidade ela vai ter que sair de mim, porque o Deus que eu sirvo, Ele cura. Glória a Deus. Eu não posso aceitar eu viver na enfermidade. Eu não posso aceitar ser refém de remédio, eu tenho que ser refém do Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Vou pregar o Deus que cura cheio de enfermidade. Uma coisa errada, não tem? A pessoa vai falar, pô, você quer falar que Deus que cura, mas você está agora morrendo? As pessoas prestam atenção na minha e na sua vida. A todo momento eles estão prestando atenção. Grave essa frase. O mundo, na maioria das vezes, não vai ouvir o que a gente fala, mas vai prestar atenção naquilo que a gente vive.
Então nem aí, fala de Jesus, prega que Jesus está voltando. Não ouve, não quer. Vai pregar contra o pecado, vai pregar contra a mentira, vai pregar contra o adultério, vai pregar contra a bebida. Entra no ouvido, sai no outro, mas erra primeiro. É o primeiro a te acusar. Então, o que eu e você temos que se fazer para não cair? Se firmando na palavra. Aleluia. Porque quando a tentação ela vir e ela estiver de frente, o Espírito Santo vai trazer à tona a palavra. Ó, não faça isso. Foge. O Espírito vai trazer a palavra na sua mente. E a palavra fala que o Espírito Santo vos fará saber todas as palavras. Aleluia. Então quando a tentação vir, a luta vir, você tem a palavra. E para encerrar, Mateus 7, 24. Por que os crentes hoje estão saindo da igreja? Por que os crentes são fracos? Mateus 7, 24. Resposta da Bíblia. Aqueles que têm as minhas palavras e as praticam, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os ventos, veio a corrente das águas, bateram com violência contra a casa, e ela permaneceu firme, porque estava na rocha. O que Jesus está falando para mim e para você? Quando eu busco a palavra, me esforço a praticar, eu sou um homem prudente, eu sou um homem sábio. Edifico a minha casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Vem a chuva, vem a luta, vem a adversidade, vem o problema, vem a enfermidade, vem as acusações, vem a calúnia, vem tudo se levanta contra mim e bate com força. Eu não caio porque eu estou na rocha. Aleluia. É a palavra. Mas aquele que ouve, mas não pratica, é igual ao homem insensato, imprudente, louco, nécio. Edificou a sua casa na areia. Veio a chuva, veio o vento, veio a corrente das águas, bateram com ímpeto contra a casa. Grande foi a sua ruína. Deus fala através de muitas das coisas. A gente ouve, mas a questão não é ouvir, é praticar. Por que o crente não tem raiz? Porque ouve e não pratica. Por isso que fraco, por isso que está desanimado. Estou desanimado. Estou fraco, não quero mais não. Não tem palavra. Está alicerçado na areia. Faz sua casa na areia para você ver. Joga a casa do chão aí sem alicerce para você ver. Faz sem coluna para você ver. Se a casa não cai. Cai. O que Deus está falando? Firme em mim que eu sou a sua estrutura. Glória a Deus. Então, quando eu sou a estrutura, nada pode me tirar você de mim. Então, guarda essa palavra. Não vim aqui bajular ego de ninguém. Não vim aqui profetar para vocês. Não vim aqui mentir para vocês. O que eu falei aqui foi falado várias vezes antes. Não vim aqui mentir e querer mostrar uma aparência para vocês. Eu quero que vocês vivam experiência com Deus. Eu quero que vocês ganhem almas. Eu quero que esse lugar seja pregado o Evangelho. E essas pessoas cativas venham ser libertas pelo poder de Deus. E se eu e você está aqui hoje, é porque Deus quer que você tenha compromisso com Ele. Para Ele te usar. Para Ele derramar poder em você. Glória a Deus. Então leia a palavra hoje. Comece hoje. Aleluia. Comece a viver. A oração não é aquela oração, obrigado Senhor pelo dia, não. Foi comunhão com Deus. Conversa, oração é uma conversa. Aí você vai ver o que é o poder de Deus na tua vida. Aí você vai ver o que é o poder de Deus. Você vai ver o que é a experiência com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E que a glória dele, o poder dele e a presença dele venha sempre estar na minha e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade. Foi um prazer. Amém.